na manhã em que Theodore Black Bear entrou na Superior National Forest, os corvos já haviam parado de grasnar. Ele notou isso da mesma forma que uma pessoa nota um dente faltando, algo ausente onde a presença deveria ser automática. Theodore trabalhava como pesquisador de corredores de vida selvagem para o Departamento de Recursos Naturais de Minnesota, o DNR, e o silêncio nessas matas nunca era um bom sinal. 23 anos de trabalho de campo haviam lhe ensinado isso. Quando as presas se aquietavam, algo as tinha assustado. Quando os predadores também se aquietavam, significava que algo os havia assustado também. Theodore estacionou sua Ford F-150, fornecida pelo DNR, no final da Estrada Florestal 170, uma trilha esburacada que se desfazia no mato a cerca de 10 quilômetros ao norte de Isabela. A tarefa era rotineira: avaliar potenciais pontos de travessia para a vida selvagem para a proposta de expansão de uma estrada. Madeireira: documentar qualquer atividade de espécies ameaçadas e sinalizar áreas que exigissem revisão ambiental. Ele esperava 3 dias de caminhada, anotações e fotografia de trilhas de veados. Esperava ficar entediado. O ar de outubro estava frio e úmido, ameaçando a primeira nevasca séria da estação, e Theodore queria terminar a pesquisa antes que as condições piorassem. Ele colocou a mochila nos ombros, 18 quilos de equipamento, água, suprimentos de emergência e as barrinhas de granola que sua ex-esposa sempre dizia que pareciam serragem prensada, e verificou seu aparelho de GPS. O dispositivo piscou uma vez antes de firmar em um sinal estável. Sinal de celular por aqui era uma piada. Ele aprendera anos atrás a não depender de seu telefone para nada além de tirar fotos. O mensageiro via satélite preso na alça de sua mochila era sua única salvação se algo desse errado. Um toque no botão e a equipe de busca e resgate seria acionada. Theodore nunca o usara, nunca precisara, e o aparelho parecia mais um talismã do que um equipamento prático. A trilha começava como um caminho estreito de caça, serpenteando entre pinheiros brancos maduros cujas copas bloqueavam a maior parte da luz da manhã. Theodore movia-se em um ritmo controlado, parando a cada 100 metros para registrar observações em seu caderno à prova d'água. Fezes de veado, de 3, talvez 4 dias. Marcas de garras em um tronco de bétula. Urso negro. Os arranhões a uma altura de uns 2 metros no tronco. Normal. Esperado. A floresta fazendo o que as florestas fazem. Mas nenhum canto de pássaro. Nenhum chilrear de esquilo. Nenhum farfalhar na vegetação rasteira. Theodore parou na beira de uma pequena clareira, talvez com uns 12 metros de diâmetro, onde uma tempestade de vento havia derrubado várias árvores mais velhas na primavera anterior. As árvores caídas criavam um emaranhado de galhos e raízes expostas que levariam décadas para se decompor de volta ao solo da floresta. Ele fotografou a clareira para seu relatório, observando-a como um obstáculo potencial para qualquer construção de estrada, e então consultou seu GPS para o próximo ponto de referência. O aparelho não mostrava sinal. Theodore franziu a testa e o ergueu mais alto, apontando para o céu aberto visível através da abertura na copa das árvores. A tela permaneceu em branco, exceto por um único ícone piscando, indicando que a unidade estava procurando por satélites. Ele esperou 30 segundos, 1 minuto, nada. O GPS funcionara perfeitamente 10 minutos atrás. Esses aparelhos foram projetados exatamente para este tipo de terreno. Ele o desligou, contou até 10. Ligou-o novamente. O ícone de busca continuou seu piscar fútil. Ótimo, resmungou Theodore. Ele tinha uma bússola e mapas topográficos como reserva. Ele sempre carregava reservas. Mas a falha do GPS o irritou. Problemas com equipamentos significavam atrasos, e atrasos significavam passar um dia extra em matas que já começavam a parecer erradas. Ele pegou o celular para verificar a hora e encontrou a bateria em 7%. Ele a havia carregado completamente na noite anterior. A tela não mostrava sinal de celular, o que era esperado, mas o consumo da bateria não fazia sentido. Theodore mudou o telefone para o modo avião e o guardou de volta no bolso da jaqueta.
fazendo uma anotação mental para registrar uma queixa com quem quer que cuidasse dos equipamentos do departamento quando ele voltasse para Duluth. O cheiro o atingiu quando ele entrou na clareira. Vinha de onde o vento soprava. Um odor almiscarado e pesado que lembrava a Theodore cachorro molhado e carne podre e outra coisa. Algo orgânico e penetrante que ele não conseguia identificar. Ele já havia sentido o cheiro de urso antes, e de lobo, e o fedor característico de amônia de um puma marcando seu território. Isso era diferente, mais forte, mais antigo, de alguma forma, como se o cheiro estivesse se acumulando nessas matas há muito tempo. Theodore parou de andar. A parte lógica de seu cérebro, a parte que havia obtido um mestrado em Biologia da Vida Selvagem pela Universidade de Minnesota, a parte que passara 2 décadas catalogando a fauna das florestas do norte. Dizia-lhe que o cheiro era provavelmente de um alce morto por perto. Animais morriam na floresta constantemente. A decomposição criava todo tipo de odores desagradáveis. Não havia nada de sobrenatural na decomposição. Mas Theodore crescera na reserva Red Lake e sua avó lhe contara histórias que a parte lógica de seu cérebro nunca conseguira descartar completamente. Histórias sobre coisas que viviam na mata fechada. Coisas que os Ojibwe conheciam muito antes de os colonizadores europeus chegarem com suas pesquisas, suas operações madeireiras e sua certeza de que a natureza selvagem não continha nada que a ciência não pudesse explicar. Ele ficou imóvel por talvez 2 minutos, escutando. O silêncio pressionava seus tímpanos como um peso físico. Até sua própria respiração parecia alta demais. Uma intrusão em uma quietude que parecia deliberada, vigilante. Então, ele ouviu o galho quebrar. Não um graveto estalando sob os pés, aquele som pequeno e agudo de um veado pisando em madeira seca. Isso foi substancial. Um estalo como um tiro de rifle, seguido pelo gemido e pela queda de algo pesado através da vegetação. O som veio de sua esquerda, talvez a uns 100 metros mata adentro, e não parou. Mais galhos quebrando. Algo empurrando através da vegetação rasteira com força suficiente para simplesmente afastar os obstáculos em vez de contorná-los. A mão de Theodore moveu-se instintivamente para o spray de urso em seu cinto. Ele nunca tivera que usá-lo em um urso, mas praticara o movimento até se tornar automático. Polegar na trava de segurança, dedo indicador perto do gatilho. Não atire até que a ameaça esteja a menos de 6 metros. O alcance efetivo do spray era de cerca de 4,5 metros em condições ideais. Vento e chuva reduziam isso consideravelmente. O barulho da quebradeira parou. Theodore esperou, o polegar repousando na trava de segurança do spray de urso, os olhos vasculhando a linha das árvores em busca de movimento. A floresta passara de silenciosa para prender a respiração. O que quer que estivesse se movendo pela vegetação rasteira lá fora, ou parara de se mover, ou aprendera a se mover silenciosamente. Nenhuma das opções era reconfortante. Ele recuou lentamente em direção à borda mais distante da clareira, mantendo os olhos na direção de onde os sons haviam vindo. As árvores caídas atrás dele criavam obstáculos naturais, emaranhados de galhos que retardariam qualquer coisa que tentasse se aproximar daquela direção. Se ele conseguisse alcançar a mata mais densa no lado sul da clareira, teria mais opções de fuga. Algo se moveu no canto de sua visão. A cabeça de Theodore virou-se bruscamente na direção, mas o que quer que ele tivesse vislumbrado já havia sumido. Uma forma escura que estivera lá e depois não estava mais. Visível por talvez meio segundo, entre os troncos de 2 enormes pinheiros brancos. Seu cérebro tentou processar o que ele tinha visto. Alto, muito alto, pelo escuro ou roupas escuras, movendo-se rápido demais para ele ter uma visão clara. "Olá?" chamou Theodore, sua voz falhando um pouco na palavra. "Pesquisa do DNR. Estou conduzindo uma pesquisa autorizada." Nenhuma resposta. A floresta manteve seu silêncio sufocante. Theodore percebeu que estava respirando rápido demais. Seu coração martelava contra as costelas com uma urgência.
que parecia desproporcional ao que realmente acontecera. Um galho se quebrara. Algo se movera entre as árvores. Estes não eram eventos incomuns em uma floresta cheia de vida selvagem. Ele era um profissional. Passara mais tempo nessas matas do que a maioria das pessoas passava em suas salas de estar. Não havia razão para esse pavor crescente que parecia subir do próprio chão. Ele pegou o celular novamente, esperando irracionalmente que a situação da bateria tivesse melhorado. 4% agora. O aparelho estava morrendo mais rápido do que deveria, drenando-se sem motivo que ele pudesse explicar. Theodore tirou 3 fotos rápidas da clareira mesmo assim, documentando sua posição, e depois enfiou o telefone de volta no bolso antes que pudesse gastar mais energia. O cheiro havia se intensificado. Aquele almíscar de cachorro molhado e decomposição pairava na clareira agora, espesso o suficiente para que ele quase pudesse senti-lo no fundo da garganta. Seus olhos lacrimejaram. Seu estômago revirou. Theodore abandonou qualquer pretensão de calma profissional e caminhou rapidamente em direção à linha de árvores ao sul. Não correndo. Correr seria perigoso neste terreno, e correr atrai predadores, mas movendo-se com um propósito claro em direção a uma saída. O que quer que estivesse aqui, ele não precisava encontrar. Ele poderia marcar esta sessão da pesquisa como necessitando de acompanhamento, voltar com uma equipe, com um equipamento melhor, com outra pessoa para verificar que a mata parecia errada. Ele avançou talvez 50 metros na mata antes de ouvir os passos atrás de si. Pesados, deliberados, movendo-se exatamente no seu ritmo, acompanhando-o passo a passo. O comprimento da passada estava errado, longo demais para um humano, os impactos carregando um peso que sugeria algo massivo. Theodore não se virou. Tudo o que sua avó lhe ensinara dizia que você não se virava, não reconhecia o que estava te seguindo, não dava um motivo para que passasse de rastrear para caçar. Ele ajustou seu curso ligeiramente, inclinando-se para onde achava que a trilha deveria se reconectar com a estrada florestal 170. Sua caminhonete estava talvez a 3 quilômetros de distância. Ele poderia cobrir essa distância em 40 minutos se forçasse o passo, 30 se corresse nos trechos onde o terreno permitia. Os passos atrás dele ajustaram seu ângulo para corresponder. Um gemido escapou da garganta de Theodore antes que ele pudesse impedi-lo. O som foi pequeno, patético e completamente involuntário. Um ruído que ele não fazia desde a infância, desde a noite em que seu pai chegou em casa bêbado e zangado, e Theodore se escondeu debaixo da cama, ouvindo sua mãe gritar no quarto ao lado. A memória surgiu sem ser chamada, conectada de alguma forma a este terror presente, e Theodore sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Ele começou a trotar. Os passos atrás dele aceleraram. Theodore correu. A floresta passava como um borrão, galhos chicoteando seu rosto e braços, sua mochila batendo dolorosamente em suas costas. Ele não conseguia ouvir seus próprios passos sobre o trovão de seu coração em seus ouvidos, mas podia ouvir a coisa atrás dele, abrindo caminho pela vegetação rasteira que teria retardado um corredor humano a um rastejar. Nem sequer tentava mais ser silencioso. Queria que ele soubesse que estava ali. Queria que ele sentisse o chão tremer a cada passada massiva. Uma raiz prendeu o pé de Theodore e o fez cair de cara no chão. Ele bateu no chão com força suficiente para expulsar o ar de seus pulmões, seu queixo atingindo uma rocha exposta que abriu um corte em sua mandíbula. Sangue encheu sua boca, quente e com gosto de cobre. Ele se levantou de supetão, cambaleando, suas mãos se agarrando aos troncos das árvores em busca de apoio. Os passos haviam parado. Theodore encostou as costas em um pinheiro branco e lutou para controlar sua respiração. Sangue pingava de seu queixo no colarinho de sua jaqueta. Seu tornozelo esquerdo latejava onde ele o torcera durante a queda. A floresta ao seu redor estava quieta, completamente quieta. Aquele silêncio opressivo, descendo novamente como uma presença física. Ele esperou. Segundos se estenderam em minutos.
Seu batimento cardíaco gradualmente diminuiu de sua martelada de pânico. O pavor permaneceu, acumulando-se em seu estômago como água fria. Mas o terror imediato começou a recuar. Talvez ele o tivesse assustado. Talvez estivesse apenas testando-o, estabelecendo domínio, certificando-se de que ele soubesse em que território havia entrado. Theodore verificou seus arredores, tentando se orientar. Ele havia desviado para o leste durante sua corrida em pânico para longe da estrada e mais fundo na mata inexplorada. O terreno aqui era mais acidentado, o chão subindo em direção a um cume que marcava o limite de sua área de pesquisa. Se ele subisse o cume, talvez conseguisse avistar a estrada florestal 170 de um ponto mais alto, mas a subida seria lenta e difícil com seu tornozelo machucado. Seu GPS continuava inútil quando ele o verificou. Seu telefone mostrava 2% de bateria. O mensageiro via satélite ainda deveria funcionar, mas Theodore hesitou em usá-lo. O que ele diria para a equipe de busca e resgate? Que algo o havia perseguido pela mata? Que ele ouvira passos e vira uma forma e sentira um cheiro estranho? Eles pensariam que ele estava tendo um colapso nervoso? Colocariam isso em seu arquivo pessoal. 23 anos de trabalho de campo sólido desfeitos por um momento de pânico na mata. Ele decidiu continuar se movendo. Leste era a direção errada, mas ele poderia corrigir seu curso assim que se sentisse confiante de que a coisa atrás dele não estava mais seguindo. Ele andaria com cuidado, procuraria por marcadores de trilha e voltaria para sua caminhonete. Então, ele dirigiria para Duluth. Apresentaria seu relatório e nunca mencionaria nada disso a ninguém. Theodore se afastou do pinheiro e começou a andar. Seu tornozelo enviava protestos agudos por sua perna a cada passo, mas a articulação aguentou. O corte em seu queixo parara de sangrar, embora sua barba estivesse emaranhada com sangue seco. Ele limpou o rosto com a manga e continuou andando, seus olhos constantemente vasculhando a linha das árvores em busca de movimento. O cheiro voltou primeiro. Aquele almíscar, aquela coisa errada, rolando por entre as árvores como névoa. O estômago de Theodore se contraiu. Ele parou de andar e pegou seu spray de urso, seus dedos atrapalhados com a trava de segurança que parecia tão fácil durante as sessões de prática. A bétula veio do nada. Em um momento, Theodore estava parado em uma fresta estreita entre dois pinheiros maduros, tentando identificar a direção do cheiro. No momento seguinte, algo o atingiu nas coxas com uma força tremenda, derrubando suas pernas e jogando-o de cara no chão da floresta. Ele registrou o impacto, a explosão de dor em suas pernas, o peso pressionando-o, antes que seu cérebro entendesse o que havia acontecido. Uma árvore. Algo havia atirado uma árvore nele. A bétula estava sobre suas pernas. Seu tronco com talvez 20 centímetros de diâmetro na base. Seus galhos ainda tremendo com a violência de sua passagem pelo ar. As coxas de Theodore estavam presas contra o chão. O peso não exatamente esmagador, mas absolutamente imobilizador. Ele tentou se libertar e não sentiu nada além de fogo em seus músculos. Tentou de novo, com mais força, e só conseguiu deslocar o tronco ligeiramente contra suas pernas. Então, ele o ouviu se aproximar. Os passos eram lentos agora, deliberados, cada um se colocando com cuidado, o peso por trás deles sugerindo algo que poderia ter se movido mais rápido, mas escolheu não fazê-lo. Theodore torceu a parte superior do corpo, tentando ver o que estava vindo, e sentiu o tronco da árvore ranger contra os ossos de sua perna com uma pressão nauseante. Emergiu da mata a talvez 10 metros de distância. A mente de Theodore rejeitou o que seus olhos estavam relatando. A forma estava errada. Alta demais. Pelo menos 2,5 metros, talvez 3. Sua cabeça desaparecendo nos galhos mais baixos dos pinheiros ao redor. As proporções também estavam erradas. Os ombros largos demais. Os braços compridos demais. A silhueta sugerindo algo que começara como humano e depois fora esticado e distorcido
em uma zombaria da anatomia. Pelo escuro cobria tudo o que ele podia ver, emaranhado e grosso, brilhando com umidade na luz fraca da floresta. Não andava, mas fluía em sua direção, cada passada cobrindo 1,5 metros ou 2 de chão, apesar de parecer quase casual. O cheiro se intensificou com sua aproximação, até que Theodore estava engasgando, lágrimas escorrendo por seu rosto, seu corpo tentando expelir a coisa errada por todos os meios disponíveis. A criatura parou a 3 metros de onde Theodore jazia preso. Ele podia ver seu rosto agora, se rosto era a palavra certa. As feições eram simiescas, mas não de um macaco. A mandíbula pesada demais, a arcada supraciliar pronunciada demais, o crânio massivo demais. Olhos escuros o estudavam com uma inteligência que Theodore desesperadamente queria acreditar que era animal. A avaliação de um predador avaliando sua presa. Nada mais. Não diferente da maneira como um lobo poderia considerar um coelho preso. Mas os olhos continham outra coisa. Não exatamente curiosidade. Não reconhecimento. Algo mais antigo e estranho. Um peso de anos que fez Theodore se sentir como um inseto sendo examinado por um deus. A criatura inclinou a cabeça ligeiramente. Um grunhido baixo emergiu de sua garganta, mais grave do que qualquer som que Theodore já ouvira de um ser vivo. A vocalização não formava palavras, mas carregava significado de alguma forma. Uma pergunta, talvez, ou uma declaração de posse. Theodore estava ali em seu território, preso e indefeso, e a criatura estava decidindo o que fazer a respeito. Por favor, sussurrou Theodore. A palavra saiu quebrada, quase inaudível, sua voz despojada de tudo, exceto medo puro. Por favor, não. A cabeça da criatura se endireitou. Por um longo momento, ela simplesmente olhou para ele. Aqueles olhos escuros indecifráveis. Aquele corpo massivo completamente imóvel. Então, algo caiu à distância. Um som como o de uma árvore caindo, mas diferente. Metálico de alguma forma, errado de uma maneira que até o cérebro atordoado pelo terror de Theodore reconheceu. A cabeça da criatura virou-se bruscamente para o som. Suas narinas se dilataram, farejando o ar, e algo mudou em sua expressão. Preocupação, talvez. Ou o reconhecimento de uma ameaça que superava o insignificante humano preso sob uma bétula. Sem olhar para trás, para Theodore, a criatura se virou e se moveu em direção ao som. Em segundos, desapareceu na mata, aquelas passadas massivas a levando embora com uma velocidade impossível. Os passos desapareceram. O cheiro começou a se dissipar. Theodore ficou deitado sob a árvore, tremendo, e olhou para a copa das árvores acima. O tempo perdeu o sentido. Theodore poderia ter ficado preso por 10 minutos ou 2 horas. Seu senso de cronologia se estilhaçara junto com seu senso de segurança. A dor em suas pernas se acomodara em uma pulsação profunda e constante que aumentava sempre que ele tentava se mover. O corte em seu queixo se reabrira em algum momento. O sangue encharcou o colarinho de sua jaqueta e fez o tecido grudar em seu pescoço. Eventualmente, a parte analítica de seu cérebro se reafirmou. Você precisa se libertar. Você precisa se mover. Você precisa voltar para a caminhonete antes que aquela coisa volte. Theodore avaliou sua situação com o que restava de seu distanciamento profissional. O tronco da bétula estava diagonalmente sobre suas coxas, pesado por seus próprios galhos e pelo emaranhado de vegetação que acumulara durante seu voo violento. O ângulo era estranho, mas não sem esperança. Se ele conseguisse cavar terra suficiente sob suas pernas, poderia criar espaço suficiente para se libertar. Ele tinha uma pá dobrável em sua mochila. A mochila ainda estava em suas costas, presa sob seu corpo. As alças cortando suas axilas. Theodore se virou de lado, ignorando a pressão esmagadora do tronco contra suas pernas, e alcançou atrás de si com a mão esquerda. Seus dedos encontraram o zíper da mochila. Ele o abriu lentamente, com cuidado, milímetro por milímetro, e tateou dentro em busca da forma familiar da pá.
A escavação levou uma eternidade. Theodore só conseguia trabalhar com uma mão, alcançando desajeitadamente sob seu corpo para tirar terra de suas pernas presas. O chão da floresta era uma mistura de lodo, argila e matéria orgânica em decomposição. Macio o suficiente para cavar, mas compactado por anos de assentamento. Cada punhado que ele removia criava talvez 1 centímetro de espaço. Ele precisava de pelo menos 10 centímetros para se libertar. Seu braço doía. Seu ombro queimava. Ele continuou cavando. O silêncio se manteve. O que quer que tivesse atraído a criatura para longe ainda não a trouxera de volta. Theodore trabalhou mais rápido, ignorando a dor em seus músculos, totalmente focado no processo mecânico de deslocamento. Cavar, descartar, cavar, descartar. O buraco sob suas pernas se aprofundou gradualmente. Depois do que pareceram horas, mas que poderiam ter sido 40 minutos, Theodore tentou novamente se libertar. A pressão em suas coxas havia diminuído o suficiente para que ele pudesse deslizar suas pernas, lenta e agonizantemente, pelo espaço que criara. O tronco raspou em seus joelhos, depois em suas panturrilhas, depois em seus tornozelos. Suas botas prenderam em um galho e ele teve que se soltar com um chute, cada movimento enviando novas ondas de dor por suas pernas feridas. Então, ele estava livre. Theodore deitou de costas ao lado da árvore que quase o matara, respirando com dificuldade, olhando para os pedaços de céu cinzento visíveis através da copa. Suas pernas pareciam estranhas, desconectadas de seu corpo, os nervos relatando danos que ele ainda não conseguia quantificar. Ele flexionou os pés experimentalmente e sentiu uma onda de alívio quando ambos responderam. Não quebradas, então. Machucadas gravemente, provavelmente contundidas até o osso, mas funcionais. Ele se sentou lentamente, lutando contra a tontura, e examinou suas pernas. Suas calças de trabalho estavam rasgadas em vários lugares, o tecido desfiado onde a casca havia se atritado contra ele. A pele por baixo estava esfolada e sangrando, uma confusão de arranhões e cortes que precisariam de limpeza. Sua coxa esquerda já começara a inchar, uma lesão profunda no tecido que ficaria com cores espetaculares no dia seguinte. Mas ele podia se mover, ele podia andar, ele podia sair dali. Theodore rastejou até a base da bétula e olhou para o toco de onde ela havia sido arrancada. A árvore não fora cortada, não fora atingida por um raio. O torrão de raízes pairava no ar onde o tronco fora arrancado do chão, uma massa de terra e raízes emaranhadas que deveria ter ancorado a árvore em qualquer tempestade. Algo agarrara esta bétula e a arrancara da terra como uma pessoa arrancaria uma erva daninha de um jardim. Theodore mediu o toco com as mãos. 35 centímetros de diâmetro. Ele havia inspecionado madeira suficiente para estimar o peso automaticamente. Uma bétula deste tamanho com seu torrão de raízes pesaria entre 180 e 230 quilos. A criatura a atirara como uma lança. A parte analítica do cérebro de Theodore tentou processar essa informação e falhou. Nenhum animal conhecido na América do Norte poderia arrancar e atirar uma árvore deste tamanho. Nenhum animal conhecido poderia fazer o que ele acabara de testemunhar. Ou ele estava passando por um grave colapso mental, um episódio psicótico desencadeado por estresse ou uma condição médica não diagnosticada. Ou o mundo continha coisas para as quais 23 anos de biologia da vida selvagem falharam completamente em prepará-lo. Theodore se levantou, cambaleando, e pegou sua mochila de onde ela havia caído. O mensageiro via satélite ainda estava preso à alça. Seu polegar pairou sobre o botão de emergência por um longo momento, antes de ele deixar a mão cair. Ele não ia apertar aquele botão. Ele não ia pedir ajuda. O que quer que ele tivesse vivenciado aqui, ele precisava entender primeiro. Precisava de tempo para processar. Precisava decidir o quanto disso ele poderia contar com segurança a alguém. Ele verificou sua bússola, orientou-se em relação ao sol e começou a mancar para o oeste, em direção à estrada florestal 170.
A caminhada de volta para sua caminhonete levou 3 horas. Cada passo era um exercício de dor contínua. A coxa esquerda de Theodore inchara o suficiente para restringir sua amplitude de movimento. Ele tinha que balançar a perna em um arco amplo para contornar obstáculos, cada movimento puxando o tecido danificado. Seu tornozelo enrijecera durante o tempo em que esteve preso, a articulação rangendo audivelmente quando ele tentava flexioná-la. O corte em seu queixo coagulara novamente, mas pulsava no ritmo de seu coração, um lembrete constante de seu impacto com o chão. Ele parava com frequência, não porque precisasse de descanso. A adrenalina queimara suas reservas de energia e o deixara ligado e hipervigilante. Mas porque precisava ouvir. A floresta permanecia normalmente quieta. Sem pássaros, sem esquilos. Até o vento parecia ter abandonado esta seção da mata, deixando as árvores imóveis e paradas. Os ouvidos de Theodore se esforçavam para captar qualquer sinal daqueles passos massivos, daquela aproximação deliberada, mas não ouvia nada além de sua própria respiração ofegante e o som de suas botas em folhas secas. O cheiro ia e vinha. Às vezes, era espesso o suficiente para fazê-lo engasgar. Outras vezes, desaparecia quase que por completo. Theodore não sabia dizer se a criatura ainda estava por perto, circulando à distância, ou se o cheiro simplesmente permanecia nesta parte da floresta como fumaça após um incêndio. Ele manteve o spray de urso na mão, a trava de segurança já removida, embora suspeitasse que seria tão eficaz contra aquela coisa quanto cuspir em um furacão. Ele encontrou a trilha eventualmente, um caminho estreito de caça que se conectava a uma série de estradas madeireiras que o levariam de volta à sua caminhonete. O terreno familiar deveria ser reconfortante. Em vez disso, intensificou o sentimento de pavor de Theodore. Ele andara por essas matas por mais de 2 décadas. Conhecia cada cume e cada vale, cada travessia de riacho e cada trecho de mata antiga. E ele nunca, em todos esses anos, encontrara nada como o que vivenciara hoje. Sua caminhonete apareceu por entre as árvores como uma miragem, sólida e real e completamente fora de lugar no pesadelo em que o mundo se transformara. Theodore tropeçou em sua direção, sua perna ferida se arrastando, e tirou as chaves do bolso da jaqueta. A maçaneta da porta estava fria contra sua palma. A cabine cheirava a café, papel velho e coisas humanas normais. Theodore caiu no banco do motorista e fechou a porta atrás de si. Por um longo tempo, ele simplesmente ficou ali, tremendo. Suas mãos tremiam tanto que não conseguia encaixar a chave na ignição. Sua mandíbula doía de tanto cerrar os dentes. O relógio do painel marcava 15h47. Ele estivera na floresta por quase 7 horas, a maior parte desse tempo preso ou mancando em direção à segurança. A luz de outubro já começara a desaparecer, as sombras se alongando entre as árvores, os primeiros sinais do crepúsculo surgindo no céu. Theodore se forçou a respirar, pelo nariz, pela boca, a técnica que sua ex-esposa lhe ensinara, na época em que ele costumava ter pesadelos com as coisas que vira durante sua infância na reserva. Seu corpo não consegue diferenciar o perigo real do perigo lembrado, ela dissera. Você tem que ensiná-lo a se acalmar. Suas mãos se firmaram o suficiente para ligar o motor. O motor da Ford pegou na primeira tentativa, o ronco familiar vibrando pelo chassi. Theodore engatou a marcha e começou a descer a estrada florestal 170, afastando-se da seção da mata onde tudo dera errado. Ele andou cerca de 1 quilômetro antes de ter que parar e vomitar. A náusea veio de repente, avassaladora, seu corpo finalmente processando o estresse que estivera suprimindo por horas. Theodore abriu a porta do motorista e se inclinou para fora, vomitando nas ervas daninhas ao lado da estrada. Seu estômago se contraiu violentamente, expelindo tudo o que ele comera naquela manhã, e depois continuando a ter ânsias, mesmo depois de não haver mais nada. A bile queimou o fundo de sua garganta. Lágrimas escorreram por seu rosto, misturando-se com o sangue seco em seu queixo. Quando os espasmos finalmente cessaram, Theodore cuspiu nas ervas daninhas e limpou a boca com as costas da mão. Seu corpo inteiro parecia oco.
esvaziado, como se algo essencial tivesse sido removido durante seu tempo na floresta. Ele fechou a porta e sentou-se com a testa apoiada no volante, respirando lentamente, esperando o tremor parar. A viagem para Isabela levou 45 minutos. Theodore manteve a velocidade bem abaixo do limite, lutando para se concentrar na estrada. Sua atenção constantemente atraída para a linha das árvores de ambos os lados da rodovia. Cada sombra parecia se mover. Cada forma escura entre os troncos poderia ser pelo. Ele sabia, intelectualmente, que estava experimentando hipervigilância, que seus sistemas de detecção de ameaças haviam sido ajustados ao máximo e permaneceriam assim por horas ou dias, mas saber não ajudava. Suas mãos agarravam o volante com força suficiente para doer. Isabela mal era uma cidade. Um punhado de prédios agrupados em torno de um posto de gasolina e um bar. População de talvez 200 pessoas em um bom dia. Theodore entrou no posto de gasolina e estacionou ao lado das bombas. Ele precisava de combustível, de água, precisava ver outro rosto humano e confirmar que o mundo ainda continha coisas comuns. A atendente era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo e uma camisa de flanela que já vira décadas melhores. Ela ergueu os olhos de seu telefone quando Theodore entrou pela porta, sua expressão mudando de tédio para preocupação ao notar sua aparência. Meu Deus do céu, querido. O que aconteceu com você? Theodore viu seu reflexo no espelho de segurança montado acima do caixa. Seu rosto estava um caos. O corte em seu queixo coberto de sangue, sua barba emaranhada, seus olhos selvagens e avermelhados. Sua jaqueta estava rasgada no ombro e manchada de sujeira e sangue. Ele parecia alguém que havia rastejado para fora de um acidente de carro. Caí na mata. Theodore ouviu-se dizer. Sua voz soava distante, desconectada de seu corpo. Tropecei em uma raiz. Uma árvore caiu em cima de mim. A mulher contornou o balcão, seu rosto vincado de preocupação. Você precisa de um hospital, querido. Esse corte parece feio. Você tem alguém para quem ligar? Theodore balançou a cabeça. Só preciso de um pouco de água. Talvez alguns curativos, se tiver. A mulher desapareceu em uma sala nos fundos e voltou com um kit de primeiros socorros, uma garrafa de água e um pano úmido. Ela insistiu em limpar seu queixo, reclamando baixinho sobre o ferimento como uma avó preocupada. Você tem sorte de não precisar de pontos. Mantenha a pressão, mantenha limpo, mas você ainda deveria ir a um médico. Ferimentos na cabeça podem ser complicados. Theodore agradeceu e pagou pela gasolina e por um frasco de aspirina. Suas mãos haviam parado de tremer na maior parte do tempo, embora parecessem desajeitadas e estranhas ao manusear sua carteira. A mulher o observou com olhos preocupados enquanto ele voltava para sua caminhonete. Tem certeza de que está bem para dirigir? Estou bem, disse Theodore, e a mentira tinha gosto de cobre e bile em sua boca. Ele dirigiu para o leste na rodovia 1, para longe da floresta, para longe de Isabela, em direção à promessa distante de Duluth. O sol se pôs no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa, que deveriam ser lindos. Theodore mal notou. Sua mente continuava voltando para aqueles olhos escuros, aquela silhueta massiva, o som de raízes se rasgando do chão enquanto algo atirava uma árvore nele como um brinquedo. Seu telefone estava morto. Ele precisaria carregá-lo quando chegasse em casa, verificar suas mensagens, avisar a alguém que estava bem. Mas para quem ele contaria? Seu supervisor no DNR quereria um relatório. Quereria saber por que ele abandonara a pesquisa no meio do caminho. Sua ex-esposa não falava com ele há 3 anos. Sua irmã, na reserva, acreditaria nele, talvez. Mas ela também quereria que ele realizasse cerimônias, fizesse oferendas e tratasse isso como algo espiritual, em vez de algo que precisava ser documentado e compreendido. Theodore parou em uma área de descanso a cerca de 50 quilômetros a leste de Isabela e desligou o motor.
O estacionamento estava vazio, exceto por um caminhão parado na seção noturna, suas luzes de presença brilhando no crepúsculo crescente. Ele sentou-se em sua caminhonete e olhou para o nada. A coisa que ele vira era real. Ele sabia disso com uma certeza que contornava sua mente racional por completo. O que quer que a criatura fosse, a que categoria de ser pertencesse, ela existira no espaço físico. Atirara uma árvore nele. Estudara-o com aqueles olhos antigos. Decidira, por razões que Theodore nunca entenderia, deixá-lo viver. As histórias de sua avó voltaram a ele, fragmentos de memória da infância. Ela os chamava de os Altos, ou às vezes o povo da floresta. Não exatamente espíritos, nem deuses, mas algo intermediário. Seres que viveram nessas matas muito antes da chegada dos Ojibwe, muito antes de qualquer humano caminhar por esta terra. Eram territoriais, mas não necessariamente hostis. Podiam ser persuadidos, apaziguados, evitados se você conhecesse os protocolos adequados. Theodore nunca acreditara nessas histórias. Ele ouvira educadamente quando criança, depois crescera para obter diplomas em biologia e manejo da vida selvagem, para abraçar uma visão de mundo onde tudo podia ser medido, categorizado e explicado. Dissera a si mesmo que as histórias eram artefatos culturais, tentativas de explicar fenômenos naturais, antes que a ciência fornecesse respostas melhores. Mas sua avó nunca mencionara nada sobre árvores sendo arrancadas e atiradas. Ela nunca descrevera aquele cheiro, aquela coisa errada que parecia se infiltrar em seus ossos. E ela nunca o preparara para como seria se sentir preso e indefeso enquanto algo antigo decidia se o mataria. Theodore ligou sua caminhonete e continuou dirigindo em direção a Duluth. Ele precisava de comida, precisava dormir, precisava descobrir o que ia dizer a seu supervisor, a seu médico e a qualquer outra pessoa que perguntasse sobre os ferimentos que sofrera no campo. Ele não lhes contaria a verdade. Ele entendia isso com clareza absoluta. O que quer que ele tivesse vivenciado naquela floresta não era algo que ele pudesse compartilhar com o mundo. Ainda não. Talvez nunca. A rodovia se estendia à sua frente, os faróis iluminando um corredor estreito de asfalto cercado por uma mata escura e infinita. Theodore agarrou o volante e dirigiu, e tentou não pensar no que poderia estar observando da linha das árvores. Theodore chegou a seu apartamento em Duluth por volta das 9 da noite. O prédio era um edifício de 3 andares sem elevador, sem nada de especial, perto da universidade, escolhido por sua proximidade com seu escritório em vez de qualquer apelo estético. Ele subiu as escadas para seu apartamento no 2º andar, lentamente, cada passo enviando uma nova dor por sua perna ferida. A luz do corredor piscou quando ele passou por baixo dela, um problema de manutenção que o proprietário prometia consertar há meses. Seu apartamento estava escuro e frio. Theodore se esquecera de aumentar o aquecimento antes de sair para sua pesquisa, e o frio de outubro se infiltrara pelas janelas de vidro simples. Ele acionou o interruptor ao lado da porta e piscou com o brilho fluorescente repentino. A sala de estar parecia exatamente como ele a deixara. Um sofá, uma televisão, uma mesinha de centro empilhada com revistas sobre vida selvagem e correspondência não lida. Normal. Comum. Completamente desconectado da realidade que ele habitara 8 horas atrás. Theodore se moveu pelos cômodos mecanicamente, acendendo as luzes, ajustando o termostato, pegando o carregador de seu telefone no quarto. Ele conectou seu telefone morto e observou o logotipo da Apple aparecer na tela, o aparelho inicializando lentamente, relutantemente, como se também estivesse exausto dos eventos do dia. Então, ele mancou até o banheiro e confrontou seu reflexo no espelho. O estrago era pior do que ele imaginava. O corte em seu queixo começara a fechar, mas a pele ao redor estava inflamada e inchada. Sua barba estava emaranhada com sangue seco que exigiria um esforço significativo para limpar. Seus olhos estavam injetados, avermelhados, com olheiras escuras sob eles que o envelheciam uma década. Seu corpo inteiro parecia inclinar-se ligeiramente para a esquerda,
compensando sua perna ferida. Theodore tirou suas roupas arruinadas e examinou o resto dos danos. Sua coxa esquerda adquirira um tom espetacular de roxo, o hematoma se espalhando do meio da coxa até o joelho em um padrão irregular que traçava os contornos do tronco da árvore. Arranhões profundos cobriam ambas as pernas, alguns ainda vazando um fluido claro onde a casca lhe havia raspado a pele. Suas costas doíam de carregar a mochila enquanto estava ferido. Seus ombros ardiam onde as alças haviam se cravado no músculo. Ele ligou o chuveiro e esperou a água esquentar. Depois, entrou sob o jato e deixou que lavasse a sujeira acumulada, o sangue e o suor de medo do dia. A água ardia em suas feridas, mas as limpava melhor do que qualquer kit de primeiros socorros poderia. Theodore ficou ali por 20 minutos, talvez mais, a testa pressionada contra o azulejo, os olhos fechados, deixando o calor penetrar em seus músculos danificados. Quando finalmente saiu, enrolado em uma toalha e tremendo apesar do vapor, seu telefone estava vibrando na mesinha de cabeceira do quarto. 3 chamadas perdidas de seu supervisor, Marcus Chen. 2 mensagens de texto pedindo uma atualização sobre a pesquisa. Uma mensagem de voz que Theodore não tinha energia para ouvir. Ele digitou um breve texto. Tive um acidente no campo. Ferimentos leves. Vou tirar o dia de amanhã de folga. Ligo na sexta com um relatório completo. A resposta veio quase imediatamente. Que bom que você está bem. Descanse. Me avise se precisar de algo. Theodore largou o telefone e olhou para o teto. Ferimentos leves. A frase parecia inadequada, absurda, completamente desconectada do que realmente acontecera. Ele fora atacado por algo que não deveria existir. Algo que atirara uma árvore de 200 quilos nele como uma bola de beisebol. Algo que o estudara com olhos que continham inteligência, idade. E algo que poderia ter sido curiosidade. E ele descrevera isso como um acidente leve. Mas o que mais ele poderia dizer? Que palavras existiam para o que ele vivenciara? Theodore vestiu uma calça de moletom e uma camiseta, fazendo uma careta quando o tecido roçou em seus ferimentos, e mancou até a cozinha. Ele não estava com fome. Seu estômago ainda parecia esfolado de tanto vomitar, mas seu corpo precisava de combustível. Ele se forçou a comer meia lata de sopa e beber um copo d'água. Depois engoliu 4 aspirinas e desabou em seu sofá. O sono veio surpreendentemente rápido, puxando-o para a escuridão antes que ele tivesse tempo de pensar no que poderia estar esperando em seus sonhos. Os pesadelos foram piores do que ele esperava. Theodore se viu de volta na floresta, preso sob a bétula, observando a criatura se aproximar. Mas no sonho, ela não parava a 3 metros de distância. Continuava vindo, cada vez mais perto, até que seu rosto preencheu todo o seu campo de visão. Aqueles olhos escuros o fitavam, antigos e famintos, e quando ela abriu a boca, Theodore pôde ver fileiras e mais fileiras de dentes que não pertenciam à mandíbula de nenhum primata. Ele acordou gritando às 3h14 da manhã, encharcado de suor, sua perna ferida latejando de onde ele se debatera contra as almofadas do sofá. O apartamento estava escuro, exceto pelo brilho de seu telefone na mesinha de centro. Theodore agarrou o aparelho e o segurou como um talismã, focando em sua luz mundana até que sua frequência cardíaca começou a diminuir. O telefone mostrava uma notificação de notícias de uma estação de Minneapolis. Theodore a descartou sem ler. Depois, hesitou. O sonho o deixara desesperado por conexão com o mundo normal, por evidências de que sua experiência era uma aberração e não uma revelação sobre a verdadeira natureza da realidade. Ele abriu o navegador e pesquisou Bigfoot, Minnesota, antes que pudesse pensar melhor. Os resultados foram previsíveis. Sites de fãs, fotografias borradas, depoimentos de olhos arregalados de pessoas que viram algo na mata e queriam que o mundo soubesse. Theodore rolou pelos links com crescente desespero. Era isso que o esperava se ele contasse a alguém o que testemunhara. Ele seria agrupado com os malucos e os teóricos da conspiração, sua carreira destruída, sua credibilidade aniquilada.
Ele fechou o navegador e deitou-se de volta no sofá, olhando para o teto. A dor em sua perna se acomodara em uma pulsação constante, desagradável, mas controlável. Seu queixo parara de latejar. A aspirina estava fazendo seu trabalho, amenizando os sintomas físicos de sua provação, mesmo enquanto sua mente continuava a correr. Por volta das 5 da manhã, Theodore desistiu de dormir e mancou até a cozinha para fazer café. Seus movimentos eram rígidos, mecânicos, os movimentos de alguém passando pelos rituais familiares da vida diária, sem qualquer investimento em seu significado. Ele observou o café pingar na jarra e pensou no que faria a seguir. Opção 1. Relatar o incidente com precisão. Contar tudo a seu supervisor. Apresentar uma declaração formal ao DNR de Minnesota, documentando seu encontro com uma criatura desconhecida na Superior National Forest. Ver sua carreira implodir enquanto colegas questionavam sua sanidade e a mídia se aglomerava para colher mais uma história de Bigfoot. Opção 2. Enterrar tudo. Alegar que se ferira em um acidente normal. Uma queda, uma árvore derrubada pelo vento, algo explicável. Continuar com sua vida como se nada tivesse acontecido. Tentar se convencer de que o trauma distorcera suas percepções, que o que ele vivenciara fora uma alucinação induzida pelo estresse, em vez de um encontro genuíno. Nenhuma das opções parecia aceitável. A primeira destruiria tudo o que ele construíra. A segunda exigiria que ele negasse o que sabia ser verdade. Theodore vira a criatura. Ele a cheirara, a ouvira, sentira o peso de seu olhar. Nenhuma quantidade de racionalização poderia desfazer essa experiência. Ele serviu seu café e o levou para a janela. Duluth estava acordando, luzes piscando nos prédios vizinhos, carros começando a se mover nas ruas abaixo. O sol ainda estava abaixo do horizonte, mas o céu a leste clareara para um cinza pálido que prometia tempo bom. Uma manhã normal de outubro em uma cidade normal de Minnesota. E Theodore estava em sua janela sentindo-se um estranho em sua própria vida. Seu telefone tocou às 7h30, seu supervisor ligando para ver como ele estava. Theodore deixou cair na caixa postal. Depois ouviu a mensagem preocupada de Marcos perguntando se ele precisava de ajuda, se havia algo que o departamento pudesse fazer. A gentileza na voz do homem fez Theodore querer chorar. Ele ligou para Marcos de volta às 8h, assim que se recompôs o suficiente para manter a voz firme. Ei, desculpe ter perdido sua ligação. Theodore, como você está se sentindo? Sua mensagem ontem à noite me preocupou. Estou bem. A mentira veio facilmente agora, suavizada pela repetição. Levei um tombo feio no campo. Torci o tornozelo. Bati o queixo em uma pedra. Nada sério, mas estou bem dolorido. Que barra! Escute, não se preocupe com a pesquisa. Vou designar outra pessoa para terminá-la na próxima semana. Apenas se concentre em melhorar. Obrigado, Marcos. Agradeço. Claro. E Theodore? Marcos fez uma pausa, seu tom mudando para algo mais pessoal. Você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, certo? Se algo aconteceu lá fora. Se há mais na história. Estou aqui. A garganta de Theodore se apertou. Por um momento ele considerou contar tudo a Marcos. Desabafar, compartilhar o peso do que vivenciara. Mas o momento passou. Foi só uma queda, Marcos. Nada com que se preocupar. Tudo bem? Bem, cuide-se. Ligo de novo na próxima semana. A linha ficou muda. Theodore largou o telefone e olhou para a parede, odiando-se pela mentira e sabendo que a contaria de novo, e de novo, até que se tornasse a única verdade que alguém precisava ouvir. Os dias que se seguiram se misturaram em uma névoa de dor, insônia e um pavor crescente. Os ferimentos físicos de Theodore curaram com a lentidão inevitável da meia-idade. O hematoma em sua coxa passou de roxo para amarelo ao longo de 2 semanas, o inchaço diminuindo gradualmente, até que ele pudesse andar sem mancar. O corte em seu queixo fechou, formou uma crosta e eventualmente se tornou uma fina cicatriz rosa
que provavelmente desapareceria com o tempo. Seu corpo se lembrava de como funcionar normalmente, mesmo enquanto sua mente mergulhava mais fundo na turbulência. Os pesadelos continuaram. Todas as noites, a criatura se aproximava. Todas as noites, aqueles olhos escuros o fitavam. Às vezes, ela falava nos sonhos. Uma voz como pedras se moendo que formavam palavras que Theodore não conseguia entender. Mas de alguma forma sabia que eram perguntas sobre seu direito de existir. Ele acordava ofegante todas as vezes, encharcado de suor, o coração martelando contra as costelas. Ele começou a beber. Não muito, ainda não, mas mais do que sua cerveja habitual após o jantar. Um par de uísques antes de dormir ajudava a amenizar as arestas de sua ansiedade. Ajudava a empurrar os pesadelos para a periferia de sua consciência. Theodore dizia a si mesmo que era temporário, um mecanismo de enfrentamento até que o trauma desaparecesse. Ele dizia muitas coisas a si mesmo durante aquelas semanas. O trabalho se tornou impossível. Marcus havia redesignado a pesquisa da Superior National Forest, mas Theodore ainda tinha relatórios para escrever, dados para analisar, reuniões para participar. Ele sentava em sua mesa, olhava para a tela do computador e não conseguia se importar com nada daquilo. Os corredores de vida selvagem e as avaliações de habitat, que haviam sido o trabalho de sua vida, agora pareciam impossivelmente triviais, tarefas sem sentido realizadas por uma pessoa que nunca encontrara nada que desafiasse sua compreensão do mundo. Ele voltou à floresta 2 vezes. A primeira vez foi 11 dias após o incidente, dirigindo sozinho pela rodovia 1 até Isabela. Theodore disse a si mesmo que estava procurando por um desfecho, por evidências, por algo que o ajudasse a entender o que acontecera. Ele estacionou na mesma trilha e entrou na mata com seu spray de urso na mão e o coração batendo tão alto que mal conseguia ouvir os pássaros. A floresta estava normal. Pássaros cantavam, esquilos chilreavam. O silêncio que parecera tão opressivo antes se fora, substituído pelos sons comuns de outubro em Minnesota. Theodore encontrou a clareira onde notara o cheiro estranho pela primeira vez. Depois continuou até onde a bétula o atingira. A árvore havia sumido. Theodore ficou no local onde fora preso. Ele tinha certeza de que era o lugar certo. Reconhecia a configuração dos pinheiros ao redor. E olhou para o chão vazio. Nenhuma bétula caída. Nenhum toco rasgado. Nenhuma evidência de que algo incomum acontecera ali. A floresta apagara sua experiência tão completamente como se nunca tivesse ocorrido. Ele procurou por 1 hora, andando em círculos cada vez maiores ao redor da área. Nada. Nenhuma pegada. Nenhum galho quebrado. Nenhum cheiro persistente de pelo molhado e decomposição. Theodore poderia ter sido a primeira pessoa a pisar nesta seção da mata, por toda a evidência que restava. A segunda visita ocorreu 3 semanas depois que os pesadelos pioraram e a bebida começou a afetar seu trabalho. Theodore dirigiu para Isabela no meio da noite, estacionou na beira da floresta e ficou em sua caminhonete até o amanhecer. Ele queria ver a criatura novamente. Ele precisava vê-la. Precisava de prova de que sua experiência fora real, de que ele não sofrera simplesmente um surto psicótico na mata. Nada apareceu. A floresta permaneceu escura e silenciosa, cheia de sombras comuns e sons comuns. Theodore dirigiu para casa enquanto o sol nascia. Ligou para o trabalho dizendo que estava doente e passou o dia deitado no sofá, olhando para o teto, questionando tudo o que pensava saber sobre si mesmo. 3 semanas após o encontro de Theodore, um repórter da WCCO de Minneapolis ligou para seu escritório. Theodore não estava lá. Estava em casa, curando uma ressaca que parecia uma obra de construção dentro de seu crânio. Então Marcus anotou o recado. O repórter estava trabalhando em uma matéria sobre avistamentos de Bigfoot no norte de Minnesota, motivado por um aumento recente de relatos da área de Isabela. Alguém no DNR tinha ouvido algo? Algum funcionário encontrara algo incomum no campo? Marcus mencionou a ligação durante uma reunião de equipe na segunda-feira seguinte. Provavelmente não é nada, disse ele.
mas eu queria avisar a todos caso eles entrem em contato com vocês diretamente. Os protocolos padrão de relações com a mídia se aplicam. Direcionem todas as perguntas ao escritório de comunicação. Theodore ficou congelado em sua cadeira, o coração martelando, as palmas das mãos de repente úmidas de suor. Alguém mais vira algo. Alguém mais encontrara a criatura naquelas matas. Ele não estava sozinho. Após a reunião, ele encontrou Marcus em seu escritório e fechou a porta. Aquele repórter, disse Theodore, sua voz cuidadosamente controlada. Ele mencionou que tipo de avistamentos estava investigando. Marcus ergueu os olhos de seu computador. Só as coisas de sempre. Pessoas vendo coisas grandes e peludas na mata. Por quê? Interessado em Bigfoot agora? Apenas curioso. Theodore forçou um sorriso que parecia que poderia quebrar seu rosto. Eu pesquiso essa área há anos. Nunca vi nada de incomum. Bem, se você quiser falar com eles, me avise. Pode ser bom ter alguém com experiência real para explicar por que esses avistamentos são sempre ursos mal identificados ou algo assim. Theodore assentiu e saiu do escritório antes que sua compostura pudesse desmoronar. Ele ficou em sua mesa pelo resto do dia, sem fazer nenhum trabalho, consumido pelo conhecimento de que outros haviam vivenciado o que ele vivenciara. A criatura ainda estava lá fora. Ainda estava sendo vista. E Theodore tinha evidências que poderiam ajudar as pessoas a entender com o que estavam lidando. O toco da árvore. Ele o medira. 35 centímetros de diâmetro. Ele poderia calcular o peso que quase o matara. Poderia documentar a física envolvida em atirar tal objeto. Eram dados quantificáveis, científicos. Mas quando Theodore acessou suas anotações de campo, não encontrou nada. As páginas do caderno daquele dia estavam em branco. Ele devia tê-las perdido durante sua fuga em pânico pela floresta, ou elas foram destruídas quando a árvore o atingiu, ou ele nunca realmente escrevera nada. A memória não era confiável. O trauma distorce a percepção. Talvez ele não tivesse medido o toco. Talvez todo o encontro fosse menos concreto do que ele se lembrava. A bebida piorou. Theodore começou a manter uma garrafa de uísque na gaveta de sua mesa, tomando goles ao longo do dia para acalmar os nervos. Suas mãos desenvolveram um tremor constante que tornava o trabalho de campo impossível. Ele culpava a artrite quando os colegas perguntavam. Os pesadelos se infiltraram em suas horas de vigília. Momentos em que ele via formas escuras em sua visão periférica, ou sentia aquele almíscar característico em espaços fechados. Ele sabia que eram sintomas de TEPT, sabia que deveria procurar ajuda, mas fazer isso exigiria explicar o que o traumatizara em primeiro lugar. Um mês após o incidente, Theodore tirou uma licença do DNR. Motivos pessoais, ele disse a Marcus. Assuntos de família que preciso resolver. Marcus expressou preocupação, mas não insistiu, e Theodore sentiu o peso de mais uma mentira se acomodando em seus ombros. Ele passou a maior parte de sua licença em casa, bebendo, assistindo televisão e tentando não pensar na floresta. Seu apartamento ficou cheio de embalagens de comida para viagem e garrafas vazias. Ele parou de retornar ligações, parou de verificar e-mails, parou de se envolver com o mundo além de suas paredes. O isolamento deveria ser reconfortante. Em vez disso, amplificou sua ansiedade. Cada rangido do prédio se tornava passos. Cada sombra no canto de seu olho se tornava pelo. No início de dezembro, a repórter da WCCO o encontrou. Theodore se aventurara a comprar mantimentos. Sua primeira expedição real além da loja de bebidas em quase 2 semanas. Quando alguém chamou seu nome no estacionamento do Whole Foods. Ele se virou e encontrou uma jovem se aproximando, na casa dos 20 e poucos anos. Roupas profissionais, passo confiante que a marcava como alguém acostumada a obter respostas de fontes relutantes. Theodore Black Bear, sou Sarah Chen da WCCO.
Eu esperava poder falar com você sobre o que aconteceu na Superior National Forest. O sangue de Theodore gelou. Não sei do que você está falando. Recebemos vários relatos de avistamentos naquela área nas últimas 6 semanas. Seu nome surgiu em conexão com um deles. Meu nome? A voz de Theodore saiu mais alta do que o pretendido. Como? Uma fonte no serviço florestal mencionou que você estava pesquisando aquela região. Disseram que você relatou um incidente. Eu não relatei nada. Theodore recuou em direção ao seu carro, suas sacolas de compras penduradas, esquecidas, em suas mãos. Tive um acidente no campo, uma queda. Só isso. Sarah se aproximou, sua expressão mudando de profissional para algo mais parecido com preocupação genuína. Senhor Black Bear, não estou aqui para fazer você parecer louco. Falei com meia dúzia de pessoas que tiveram experiências semelhantes à sua. Algo está acontecendo naquelas matas. As pessoas merecem saber. Eu não vi nada, disse Theodore, e a mentira parecia cinzas em sua língua. Caí e bati a cabeça. O que quer que eu pensei ter visto foi só confusão, trauma. Sr. Black Bear, deixe-me em paz. Theodore abriu a porta do carro desajeitadamente e jogou suas compras dentro. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o volante. Não posso te ajudar. Não sei de nada. Ele se afastou do Whole Foods com o dobro da velocidade permitida. O coração batendo forte, a visão estreitada-se um túnel. A repórter o encontrara. Outros estavam relatando avistamentos. A história estava ganhando força e logo alguém conectaria seu acidente ao que realmente estava acontecendo na área de Isabela. Theodore foi para casa e bebeu até desmaiar em seu sofá. A entrevista foi ideia de Sarah Chen. Ela encontrou o endereço de e-mail de Theodore de alguma forma. Ele suspeitava que Marcus o dera a ela, apesar dos protocolos de mídia, e enviou uma mensagem cuidadosamente redigida, explicando que queria fazer uma matéria simpática sobre os efeitos psicológicos de encontros na natureza selvagem, sem sensacionalismo, sem zombaria, apenas uma história de interesse humano sobre como era vivenciar algo inexplicável. Theodore ignorou o e-mail por 3 dias, depois o apagou, depois o recuperou da lixeira e o leu de novo, e de novo, e de novo. Ele entendeu o que Sarah estava fazendo. Ela estava lhe dando uma maneira de contar sua história sem parecer que estava contando sua história. Uma matéria sobre trauma, percepção e a falta de confiabilidade da memória sob estresse permitiria que ele descrevesse o que vira sem afirmar que era real. Ele poderia existir em ambos os mundos, aquele onde algo impossível acontecera com ele, e aquele onde ele era um profissional confiável que simplesmente tivera um dia ruim no campo. Theodore respondeu no 4º dia. Farei uma entrevista. 15 minutos. Sem câmera. Sarah concordou com os termos, e eles se encontraram em uma cafeteria no centro de Duluth, em uma tarde cinzenta de dezembro. Theodore se arrumara para a ocasião. Aparou a barba, vestiu roupas limpas, forçou-se a comer algo sólido antes de sair do apartamento. Ele parecia quase normal, desde que ninguém olhasse muito de perto para o tremor em suas mãos, ou a vermelhidão ao redor de seus olhos. Sarah era mais jovem do que ele percebera durante o encontro no estacionamento. Talvez 24 ou 25 anos, com uma intensidade sincera que lembrava a Theodore seus alunos de pós-graduação. Ela pediu chá, pegou um caderno e prometeu novamente que não estava tentando fazê-lo parecer ridículo. Eu só quero entender o que aconteceu, disse ela, em suas próprias palavras. Theodore tomou um gole de seu café e começou a falar. Ele contou a ela sobre o silêncio, o cheiro, a falha do GPS e a bateria do telefone morrendo. Ele contou sobre os passos o seguindo, a forma escura vislumbrada entre as árvores, a crescente certeza de que algo estava observando. Ele contou sobre a árvore atingindo suas pernas, o peso o prendendo, o momento em que percebeu que estava preso e indefeso. Quando chegou à parte sobre a criatura se aproximando, a voz de Theodore falhou. Ele ficou ali com sua xícara de café erguida, a meio caminho dos lábios.
olhando para um ponto em algum lugar sobre o ombro de Sarah, incapaz de formar as palavras que descreveriam o que vira. Leve o seu tempo, disse Sarah gentilmente. Era... Theodore pousou a xícara. Suas mãos tremiam tanto que o café derramou. Era grande, maior do que qualquer coisa que eu já vi, e me olhou como se estivesse decidindo se valia a pena me matar. O que você acha que era? Theodore riu, um som áspero e completamente desprovido de humor. O que eu acho? Acho que vi um Bigfoot, um Sasquatch. Uma criatura que a ciência diz que não existe. Acho que algo que não deveria ser real quase me matou naquelas matas. Sarah assentiu, escrevendo em seu caderno. Você acredita que era real? Acredito que algo aconteceu. Se era real no sentido que você quer dizer... Theodore parou, balançando a cabeça. Eu sou um cientista. Passei minha carreira inteira estudando a vida selvagem. Sei o que existe naquelas florestas. E sei que o que vi não se encaixa em nenhuma espécie reconhecida. Então, ou eu estou errado, ou a ciência está incompleta. Nenhuma das opções é confortável. A entrevista durou quase 45 minutos. Muito mais do que Theodore pretendia. Sarah fez perguntas ponderadas sobre seus sintomas físicos e psicológicos, sobre sua carreira e histórico, sobre a história de sua família na região. Theodore se viu falando mais abertamente do que desde o incidente, as palavras saindo com uma urgência que o surpreendeu. Quando Sarah finalmente fechou seu caderno, Theodore se sentiu esvaziado, mas de alguma forma mais leve. Ele compartilhara seu fardo com alguém que parecia levá-lo a sério. O que quer que viesse a seguir, pelo menos uma outra pessoa no mundo sabia o que ele vivenciara. O que acontece agora? Ele perguntou. Eu escrevo a matéria. Foco no elemento humano. Como é vivenciar algo assim? Como isso afeta sua vida depois? Sem sensacionalismo, como prometi. Sarah fez uma pausa, estudando seu rosto. Sr. Blackbear, você considerou fazer terapia? O que você está descrevendo parece um trauma significativo. Existem pessoas que se especializam nesse tipo de coisa. Em trauma de Bigfoot. Em experiências inexplicáveis, em processar eventos que não se encaixam na sua visão de mundo. Sarah lhe entregou um cartão de visita com um nome e número de telefone escritos à mão no verso. Esta é uma psicóloga em Minneapolis que trabalha com pessoas que tiveram experiências. Ela é legítima, PhD, licenciada, sem aquela vibe de caçadores de OVNIs são bem-vindos. Pode ajudar. Theodore guardou o cartão no bolso sem olhar. Obrigado por ouvir. Obrigada por falar. Sarah se levantou e juntou suas coisas. A matéria deve ir ao ar na próxima semana. Vou te enviar um link. Ela deixou Theodore sentado sozinho na cafeteria, seu café frio abandonado, sua mente já repassando cada palavra que ele dissera e se perguntando quantas delas voltariam para assombrá-lo. A matéria foi ao ar em uma noite de terça-feira, espremida entre uma reportagem sobre neve de efeito de lago e uma atualização sobre atrasos na construção da I-35. Theodore assistiu de seu sofá com uma garrafa de uísque ao alcance, o coração batendo forte enquanto a voz de Sarah fazia a introdução. Um pesquisador de vida selvagem de Minnesota diz que vivenciou algo inexplicável na Superior National Forest. Esta noite, ele compartilha sua história e sua luta para entender o que aconteceu. O segmento durou 15 segundos. 15 segundos do rosto de Theodore na câmera, filmagem que Sarah deve ter obtido do site do DNR, seguidos por 15 segundos de sua voz descrevendo o silêncio, o cheiro e a coisa que se aproximara enquanto ele estava preso. Sem contexto, sem nuances, sem discussão sobre trauma, percepção ou a complexa paisagem psicológica que Sarah prometera explorar. Apenas um clipe de Theodore Blackbear dizendo: acho que vi um Bigfoot. Theodore assistiu ao fim do segmento. Viu os âncoras trocarem olhares divertidos. Viu um deles dizer: bem, isso certamente é algo, em um tom que fez o estômago de Theodore revirar. Então, o noticiário passou para os esportes.
e Theodore entendeu que sua carreira estava acabada. Seu telefone começou a tocar em minutos. Marcus, seu supervisor, deixando uma mensagem que soava preocupada e confusa. Um colega do DNR perguntando que diabos estava acontecendo. Sua irmã na reserva, a voz tensa de preocupação. Theodore deixou todos irem para a caixa postal. Ele não conseguia falar com ninguém, não conseguia explicar, não conseguia se defender contra a maré de ridículo que já começava a se formar. Pela manhã, a história havia viralizado. Não a matéria ponderada que Sarah prometera, mas o clipe de 15 segundos. Compartilhado, recompartilhado e remixado com comentários cada vez mais zombeteiros. Theodore Black Bear se tornou um meme, seu nome sinônimo de esquisitos crédulos da floresta que viam monstros na mata. Alguém usou autotune em sua entrevista. Outra pessoa criou um gif animado de um Bigfoot atirando uma árvore em sua cabeça. Theodore parou de atender o telefone. Parou de verificar seus e-mails. Parou de olhar a internet completamente após a primeira enxurrada de mensagens de estranhos chamando-o de louco, de fraude, de um desesperado por atenção que inventara uma história para aparecer na televisão. O DNR o colocou em licença administrativa enquanto aguardava uma avaliação de sua aptidão mental para o serviço. Marcus tentou entrar em contato, tentou expressar apoio, mas a mensagem era clara. A carreira de Theodore, como pesquisador de vida selvagem, estava acabada. Ele voltou à floresta uma última vez. 3 dias após a transmissão, Theodore dirigiu para Isabela na escuridão antes do amanhecer. Estacionou na trilha familiar e entrou na mata, enquanto o sol nascia. Ele não tinha certeza do que estava procurando. Prova, talvez, ou um desfecho, ou simplesmente um fim para a incerteza que consumira sua vida nos últimos 2 meses. A floresta estava quieta, mas não silenciosa. Pássaros cantavam, o vento se movia pelos galhos nus, os sons normais de dezembro nas florestas do norte, banais e familiares. Theodore percorreu a rota que se lembrava, passando pela clareira, pelo local onde a bétula deveria ter caído, mais fundo na mata do que fora antes. Ele encontrou o toco por volta do meio-dia. Estava lá, exatamente onde ele se lembrava. Uma ferida de 35 centímetros no chão da floresta, onde algo arrancara uma jovem bétula do solo. A madeira estava gasta agora, tocada pela geada, mas inconfundivelmente real. Theodore se ajoelhou ao lado dela e colocou a palma da mão na superfície exposta, sentindo o grão áspero sob seus dedos. Ele pegou o telefone e fotografou o toco. Depois, fotografou a área ao redor, a configuração das árvores, o ângulo do terreno. Evidência, documentação, prova de que algo acontecera ali, mesmo que ninguém jamais acreditasse nele. Um som veio de mais fundo na mata. A cabeça de Theodore se ergueu bruscamente. O som era familiar, impossivelmente familiar. Um grunhido baixo, mais grave do que qualquer ruído deveria ser, carregando significado sem formar palavras. Estava observando-o. Ele não conseguia vê-lo. As árvores eram densas demais, as sombras profundas demais. Mas sabia com certeza absoluta que a criatura estava ali, estudando-o de algum lugar na escuridão. Seu coração deveria estar batendo forte. Suas mãos deveriam estar tremendo. Em vez disso, Theodore sentiu uma estranha calma se instalar sobre ele. Uma resignação que passava além do medo para algo quase como aceitação. Eu sei que você é real, disse ele baixinho, sua voz se espalhando pela mata. Eu sei desde aquele dia. O que quer que você seja, de onde quer que venha, eu sei que você existe. A floresta prendeu a respiração. Nenhuma resposta, nenhum movimento. Apenas aquele silêncio paciente e antigo que Theodore passara a reconhecer como o estado natural da criatura. Não vou contar a mais ninguém, continuou Theodore. Eles não acreditariam em mim de qualquer maneira, mas eu queria que você soubesse que eu me lembro. Eu sempre vou me lembrar.
Um galho quebrou em algum lugar à distância. Depois outro, os sons se afastando em vez de se aproximar. A criatura estava recuando, quer satisfeita com as palavras de Theodore, ou simplesmente desinteressada em mais interação. Em minutos, os sons desapareceram completamente, deixando Theodore sozinho na floresta com nada além de suas fotografias e suas memórias. Ele voltou para sua caminhonete enquanto a luz da tarde começava a falhar. Dirigiu para casa, para Duluth. Ligou para a psicóloga, cujo número Sarah Chen lidera, e marcou uma consulta para a semana seguinte. Theodore Black Bear nunca mais voltou a Superior National Forest. Ele se demitiu do DNR antes que pudessem demiti-lo, mudando-se para Minneapolis, onde sua irmã o ajudou a encontrar um emprego em um centro cultural nativo americano. Os pesadelos nunca pararam completamente, mas se tornaram menos frequentes, menos avassaladores, à medida que os meses passavam e ele aprendia a processar o que vivenciara. Às vezes, quando o vento do outono trazia o cheiro de pinho pela janela de seu apartamento, Theodore fechava os olhos e se lembrava daqueles olhos escuros o estudando a 3 metros de distância no chão da floresta. Ele se lembrava do peso da árvore em suas pernas e da impossibilidade do que testemunhara. E ele sentia, apenas por um momento, a presença de algo antigo e incognoscível observando-o das bordas do mundo. As fotografias que ele tirara do toco se perderam quando seu telefone pifou uma semana após sua visita final. Os dados eram irrecuperáveis, as imagens destruídas, toda a evidência física de seu encontro apagada tão completamente quanto a árvore que a criatura atirara. Theodore aceitou isso com algo parecido com alívio. O mundo não estava pronto para provas. Talvez nunca estivesse. A criatura permaneceu livre, não documentada, não capturada. A criatura ainda estava lá fora. Theodore sabia disso com uma certeza que não exigia evidência, nem prova, nem validação externa. Ele olhara naqueles olhos antigos e vira algo que transcendia as categorias de conhecido e desconhecido, real e imaginário. O que quer que a criatura fosse, povo da floresta, o alto, Bigfoot, ela existia em uma realidade que a ciência humana mal começara a reconhecer. E às vezes, em noites silenciosas, quando o vento estava parado e a escuridão se aproximava, Theodore se perguntava se ela também se lembrava dele.